Juízes capítulo 7, versículo 2. O Senhor disse a Gedeão: a gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madiã em suas mãos. Israel poderia gloriar-se a minhas custas, dizendo: foi a minha mão que me livrou. Manda, pois, publicar esse aviso, para que todos ouçam. Quem for medroso ou tímido, volte atrás e deixe a montanha. 22.000 homens voltaram, ficando ainda 10.000. O Senhor disse a Gedeão: há ainda gente demais. Faze-os descer as águas, e ali farei uma escolha. Aquele que eu te disser que irá comigo, este te seguirá. E aquele que eu não te designar, ficará. Gedeão fez, pois, descer o povo junto às águas, e o Senhor disse-lhe: porás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, e de outro lado, aqueles que se puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todo o resto do povo se pusera de joelhos para beber. O Senhor disse a Gedeão: com 300 homens que lamberam a água, vos salvarei e entregarei Madiã em tuas mãos. Todo o resto do povo volte para sua casa. Causa muita estranheza Deus querer que Gedeão vença um exército poderoso de 135.000 homens, usando apenas um pequeno grupo, porque o exército que Gedeão juntou, ele era já pequeno. Ele já era pequeno, sabe? Eu digo para vocês, o exército de Gedeão, ele já era pequeno, porque era 32.000 contra 135. Mas depois Deus faz uma seleção. De 32.000, passa para 10.000. E depois Deus faz uma segunda seleção. De 10.000, só sobra 300. Ora, se 32.000 já era difícil vencer 135.000, imagine 300 homens. E isso é uma minoria insignificante, composta de gente que não era preparada e que na semana anterior estava todo mundo escondido nas próprias fobias, nos medos. Que lição tirar disso? E eu vou falar para vocês hoje 3 lições simples, vai ser simples a palavra de hoje, mas muito poderosa. 3 lições que nós podemos tirar disso. Como é que Gedeão vence com tão pouco? Que lição nós podemos tirar disso? Você vai vencer com pouco, é a primeira coisa que eu quero te dizer. Você não precisa de muito para vencer. Pode bater no peito e diga assim: eu vou vencer com pouco. Você vai triunfar com pouco. A primeira lição é que o líder jamais deve se impressionar muito com massa, com multidão, com apoiador. Não se encante não com isso não, sabe? Isso não é prenúncio de vitória. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Repito, não se encante com números. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, pois a vitória vem dEle somente. Vem dEle somente. Além do mais, Deus não divide sua glória com ninguém. Então é simples, não se preocupe, porque é Deus quem te dará a vitória. Não se preocupe, não se impressione com multidão, com números. Eu tenho muitos recursos. Não se impressione com muitos recursos. Eu tenho muito recurso financeiro, eu tenho muito recurso material, eu tenho muito isso. Não se impressione com isso. A vitória vem quando Deus quer. A porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Agindo Deus, nada ninguém impedirá. A tua vitória vai vir como a de Gedeão. Você não precisa de 32.000, nem de 100.000. Você só vai precisar desses 300 que Deus te dá. E o que é que são esses 300? Atenção, esses 300 é o pouco que você tem. É o pessoal que você tem. É o povo que Deus te deu. É com quem... Mas meu povo é despreparado, Senhor. Os 300 de Gedeão também eram despreparados. Quem eu tenho é despreparado. Os 300 com Gedeão também eram despreparados. Eu vou dizer para você, com esse despreparo, mas com confiança, com coragem, com esse mergulho que você vai dar, primeira coisa, vocês vão se preparar para a vitória. É por isso que nós estamos aqui todos os dias. Todos os dias eu estou aqui com vocês com um esforço muito grande. Por que eu faço todo dia palavra de força e coragem? Você pensa que é fácil fazer palavra de força e coragem todo dia como eu faço esse conteúdo? Se fosse só para dar um bom dia, Deus abençoe você, que Deus te fortaleça nesse dia, era mais fácil. Mas eu preparo, quem está aqui vendo sabe como é que é. Eu gasto muito tempo. Você sabe quanto tempo eu gasto para preparar uma palavra de força e coragem dessa de 10, 12 minutos? A palavra de 10, 12 minutos, ela gasta no mínimo 2 horas uma palavra dessa. Porque eu tenho que orar, tenho que meditar a palavra, eu tenho que escrever, depois de escrever tudo, preparar, eu tenho que gravar isso, depois tem que ser editado, entendeu? Então eu quero falar para você que é simples.
Treinamento. Isso aqui é um treinamento porque Deus está levantando vencedores. E é um treinamento para o triunfo na sua vida. Simples assim. Então, amado, amada, você que está aqui nesse dia, não se preocupe. Com o pouco que você tem, mergulhando em Deus todos os dias, você vai vencer. Por quê? Porque é Deus que usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. É com o pouco que você tem que você vai fazer a obra de Deus na sua vida. É com o pouco que você tem. Ei, é com os 300 que você tem. É com esse pouquinho que você tem que você vai fazer a obra de Deus na sua vida. Eu quero dizer que o propósito de Deus na sua vida vai se realizar com esse pouquinho que você tem. Simplesmente assim. Com o pouquinho que você tem. Qual o pouquinho que você tem? Deus vai utilizar isso. Então, simples. Essa é a primeira. Segunda coisa que eu vou dizer para você. O líder, o combatente, ele tem que ter cuidado com a soberba. Sim, porque muitos sucumbem na avenida do pecado da soberba. Quando nós somos pequenos, quando a nossa influência é pouca, buscamos a Deus com humildade e reverência. Vou dar um exemplo para você. Quando você está desempregado, escute o que eu vou falar agora. Quando você está desempregado, quando você está passando dificuldade financeira, você está doente, quando você está passando por problema, está depressivo, mal, você chega diante de Deus desse jeito: Senhor, me ajuda, eu preciso tanto de Ti, eu estou morrendo, eu estou me acabando, eu não tenho nada, Senhor, me ajude, me ajude. Aí depois que você começa, a doença é curada, pegue aí. Depois você consegue um emprego, depois que consegue prosperar no emprego, o que é que você faz? Agora eu não preciso mais de Deus, não. Agora eu não preciso mais de Deus. Cuidado, isso se chama soberba. Cuidado com a soberba. Porque quando às vezes a gente atinge o poder, a gente procura receber a glória que só pertence ao Senhor. E isso se torna para você ou para mim o início do fim. Cuidado para não tornar o início do fim. Terceiro ponto é, cuidado com a vaidade e o orgulho. Isso é muito simples. A gente pode cair na tentação de valorizar a nossa habilidade pessoal acima da nossa dependência de Deus. E como esquivar-se, né, de exaltar as técnicas e métodos, como se a gente fosse maior do que a obra de Deus. Não, meu irmão, não é obra de mãos humanas, é obra de Deus. Só pode valer alguma coisa quando é abençoado por Deus, porque se o Senhor não edificar a obra, em vão trabalham os operários. Vou dizer para você, se o Senhor não edificar a obra, em vão trabalham os operários. O poder vem de Deus, o nosso sucesso é a obra dele, a vitória vem do Senhor. O homem pode até colocar, ele pode até armar, pode preparar o cavalo para a guerra, mas é do Senhor que vem a vitória. Então eu vou dizer para você, eu me lembro de uma história de um homem que estava saindo de um prostíbulo, estava meio embriagado, e ele saiu do prostíbulo e ele passou na linha do trem. Quando ele passou na linha do trem, ele conseguiu prender o seu pé na linha do trem. Ele ficou lá suavemente tentando tirar o pé, e puxava o pé e não conseguia, puxava o pé e não conseguia. De repente ele começou a ficar nervoso, porque ele ouviu o barulho do trem. Ele disse: é o trem. E ele começou a puxar com mais força, até ferir o pé dele, não conseguia tirar o pé, porque começou a inchar. E aquilo inchado fica mais difícil ainda. Fica mais difícil. E aí ele puxava o pé e não conseguia. E nessa hora começou a rezar e pedir a Deus, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí ele tirou o cigarro que ele estava e disse assim: Senhor, está aqui esse cigarro, joguei fora. Se o Senhor me livrar, eu nunca mais fumo. E puxava o pé e o trem se aproximando. E ele ficando mais nervoso. E aí ele tirou na carteira dele os preservativos que ele trouxe lá que ele estava usando lá no prostíbulo, porque ele era um homem casado, que estava adulterando, se prostituindo. E ele disse: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, nunca mais eu me prostituo. E jogou os preservativos fora. Depois ele, desesperado, o trem se aproximando, ele tirou a cachaça que ele estava levando, um litro de cachaça, e disse assim: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais bebo. Jogou a cachaça fora. O que acontece? Acontece que nada do pé saía, ele puxando o pé e o trem se aproximando. Quando o trem ia passar, pum, ele conseguiu tirar o pé no último instante. Respirou fundo, se organizou, foi lá, pegou o cigarro, pegou os preservativos, pregou a cachaça e disse: Senhor, eu queria até deixar essas coisas, mas como eu tirei meu pé sozinho,
como eu tirei sozinho meu pé, eu não vou precisar deixar. E aí ele foi embora. E eu quero dizer que muitas vezes nós entramos nessa vaidade, nesse orgulho. Desesperados e frágeis, nós gritamos: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Mas quando nós nos livramos do laço, eu tirei meu pé sozinho, eu venci sozinho, eu que consegui fazer isso. Então, cuidado para nós não cairmos nesse, porque isso também pode ser um laço para nós. Nós precisamos aprender. Se o pouco com Deus é tudo, eu preciso aprender isso. Primeiro, que a vitória vem do Senhor, que eu vou vencer com o pouco que eu tenho. Segundo, que eu não posso me deixar levar pela soberba. Terceiro, nem pela vaidade e nem pelo orgulho. Por quê? Por que eu não posso soberba, vaidade e orgulho? Eu tenho que reconhecer que a vitória vem de Deus. Gedeão com 32 mil jamais venceria. Gedeão com 32 mil jamais venceria. Mas com 300, com Deus ele venceu. O pouco com Deus, tem gente que diz, né? O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é tudo que você precisa para vencer. Pegou agora o sentido da palavra de hoje? O pouco com Deus é tudo que você precisa para vencer. Gedeão com 32 mil jamais venceria Madian. Jamais. Com 32 mil ele seria massacrado. Ele, os 32 mil. Era 135 mil que Madian tinha. Mas a diferença é, porque não era pela força dos 32 mil, porque não era nada, não dava nem a vírgula, né? Não dava nem a vírgula, porque Madian tinha 135 mil. Se o 100 ficasse em reserva, ainda tinha 35, era maior o exército deles. Com os 32 mil, Gedeão não vencia. Mas com 300 somente, essa minoria esmagadora, com Deus, o pouco com Deus se tornou tudo que eles precisavam para vencer. E eu quero te dizer, sabe o que é que você precisa para vencer? Deus. E basta. O pouco que você tem com Deus vai virar uma prosperidade. Ei, eu quero dizer uma palavra profética para a tua vida agora. O pouco que você tem, sabe o pouquinho que você tem? Pode dizer, nunca mais diga, eu não tenho nada. Não seja igual aquelas pessoas que dizem assim, o que é que você tem? Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Vem uma enchente, aí você diz, levou tudo, mas levou tudo ontem, você não tinha nada. Pode dizer, você que não tem quase nada, pode dizer assim, eu tenho pouco, mas eu tenho tudo, porque eu tenho Deus. E eu quero só te dizer que com esse pouquinho que você tem, com 5 pãezinhos e 2 peixes, Jesus alimentou 5.000 homens, e ainda sobrou 12 cestos. O pouco com Deus multiplica. O pouco com Deus multiplica. O pouco com Deus vai ser o necessário. Eu quero só te dizer que esse pouco que você tem vai ser a fonte de toda a prosperidade da sua vida. Abre seus olhos, veja agora o pouquinho que você tem, as pessoas talvez despreparadas que você tem. Veja esse pouquinho que você tem, coloque nas mãos de Deus agora e diga, Senhor, está aqui, meu pouco, é quase nada, mas é isso que eu tenho. Multiplica, Senhor. Eu só tenho 5 pãezinhos e 2 peixes, Senhor, e tenho 5.000 pessoas. Como é que vão comer? Não pergunte como é que vão comer. Coloque na mão de Deus. A grande diferença é que, eu vou te dizer, 5 pães e 2 peixes, na mão deles, na mão de Tiago não era nada. 5 pães e 2 peixes na mão de Tiago. Tiago já disse, Senhor, nós só temos que ter um menino aqui com isso, mas isso não é nada. Nas mãos de Tiago não era nada, mas nas mãos de Deus se tornou alimento para a multidão. Então eu quero te dizer que se esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos que você tem, é tão pouquinho, mas se você colocar nas mãos de Deus, você vai ver o que é multiplicação. E Deus vai te dar, não é só o que você precisa, é bíblico. Todo o necessário e ainda de sobra, para que você possa transbordar na vida dos outros. Deus vai te dar todo o necessário e ainda de sobra, para que você possa transbordar na vida das pessoas.